Que alegria estar mais uma vez com vocês aqui para uma live dessas mulheres. Elas são mais do que incríveis. Elas amaram verdadeiramente a Deus, verdadeiramente a Virgem Maria e serviram como uma extensão da misericórdia de Deus na igreja e em toda a humanidade. Eu vou falar para vocês que não foi fácil fazer essas lives, não está sendo, a batalha está muito grande, mas é nesse sentido que nós vemos o que dá fruto realmente, né? Satanás, ele se levanta com um projeto quando a coisa pode de fato glorificar a Deus e trazer as almas para mais pertinho dele. E sinceramente, eu até gostaria que vocês comentassem se vocês tiveram a oportunidade de assistir a live da primeira mística, que foi a Marta Ruban. Depois a gente falou da Helena Yellow, falamos da Teresa Musco e da Isabel Canori Mora. Eu gostaria de saber qual foi a que mais te impressionou, o que mais te tocou o coração dessas vidas, o que mexeu mais com a sua interioridade, os exemplos, a vida de virtude e tal. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei extremamente comovido de todas, a que mais me comoveu foi a live que eu fiz da Teresa Musco. Isso pode ter sido no dia que eu fiz a live, né? Pode ser que em outras meditações algo pode mudar, alguma outra coisa assim, mas eu fiquei profundamente tocado. Eu acho que vocês perceberam bastante, né? Na minha manifestação exterior. E hoje nós iremos falar dessa mulher que também é impressionante. Então, até agora, a que mais me impressionou tinha sido a Teresa Musco, mas a vida dessa mulher aqui é impressionante. E o que diferencia ela das outras é que ela foi uma mulher casada. Sofreu muito com o marido dela, muito, mas o que aconteceu com ele, eu nunca imaginaria que isso aconteceria com o marido dela. Foi algo assim estupendo, eu posso lhe dizer, tá? Mas então eu gostaria muito de saber de onde que você está assistindo esse nosso conteúdo e também gostaria muito de saber como que você ficou sabendo disso. Ou foi uma publicação no Instagram, alguém convidou você dentro de um grupo, foi uma notificação do próprio YouTube. E por isso que nós estamos trabalhando sério nos grupos, né, de WhatsApp. Por quê? Porque você estando lá dentro com interesse de receber as notificações, porque gosta de acompanhar os meus conteúdos, eles podem estar chegando para você, tá? Então é uma maneira, também o link vai estar aqui embaixo, de você estar inserido nos nossos grupos. Eu tenho mandado mensagens de áudio, conversado um pouco com vocês e é muito bom para vocês saberem, ó, vai ter live do Anderson com esse conteúdo, tá? Então eu gostaria de rezar, consagrando tudo isso daqui ao Imaculado Coração de Maria, pedindo a Nossa Senhora que rogue ao coração do seu Filho Jesus para que nós possamos tirar frutos desta live. Lembrando também, quero antes pedir para vocês, generosamente, como sempre peço, eu acho que nunca é demais, aquela compartilhada católica, né? Eu digo que quem compartilha evangeliza, o seu like, o seu comentário, a sua divulgação, faz com que todo esse trabalho nosso aqui vale a pena. Gente, um dia eu vou mostrar aqui o meu estúdio, mas assim, é bastante tempo que a gente procura estar estudando em oração para poder trazer esse conteúdo. Então, se una ao nosso trabalho, se una ao nosso sacrifício para fazer essa beleza da igreja, que é a vida dos santos, chegarem para muitas pessoas. Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Isabel Canori Mora, rogai por nós. Teresa Musco, Helena Yellow e Marta Ruban, rogai por nós. Eu achei que a foto dela ficou muito bonita aqui, né? É de uma ternura, um olhar muito bonito. Com as duas filhinhas dela, vou mostrar bem aqui para vocês. Essa daqui que tá com as filhas dela. E vamos trazer um pouco no início aqui da vida de Isabel Canori Mora. E aí o autor, o padre Ángel Penha, vai falar que é uma vida cheia de graças místicas, né? Todas elas foram de muitas vida mística. E no seu diário ela nos conta uma série de êxtases nos quais Deus lhe mostrou muitas maravilhas da vida espiritual, que isso daqui redunda para nós também. Ela também registra algumas profecias sobre o futuro da igreja e sobre Roma.
E o mais bonito são as profecias sobre o triunfo da igreja, que é extremamente consolador diante desse tempo bem difícil que a gente vive, né? A sua vida pessoal foi cheia de sofrimentos devido ao mau comportamento do marido, que encontrou uma outra mulher e nem lhe dava dinheiro para suas despesas. Ela era uma mãe de família, teve 2 filhas que tentou educar na fé católica, uma das quais, uma filha dela, se tornou freira. Seu marido também... Aí essa parte do marido eu quero deixar só para o final, porque eu gostaria que você visse o que aconteceu, tá? Uma das coisas que é interessante, tem uma vidente de Nossa Senhora que algumas pessoas colocaram em xeque se ela via Nossa Senhora ou não, porque o marido dela era um adúltero e as pessoas sabiam da cidade que ele era um homem de má vida, que traía a esposa e que fazia coisas erradas, né? E aí um dia uma pessoa chegou e falou assim para mim: Anderson, como é possível que Nossa Senhora aparece para essa mulher em Medjugorje, se ela tem um marido assim, assim, assado, Nossa Senhora não iria intervir na vida dela e tal. Ai, se essa mulher conhecesse um pouco mais da provação que alguns santos estão submetidos, né? A gente ainda não viu o final da história dessa vidente de Medjugorje, mas essa daqui eu vou falar para você que ela passou o pão com o diabo, amassou, pisou, cuspiu, rolou na mão do marido, né? Então, quer dizer, a vontade do homem era de permanecer no pecado. Infelizmente isso, né? Ela tornou-se uma terciária trinitária, que era uma espécie de... É uma ordem terceira, como eu faço parte do Instituto do Verbo Encarnado, e em sua vida nos mostra o poder da oração. Com as suas orações, ela conseguiu a libertação de muitas almas do purgatório e a conversão de muitos pecadores. Deus lhe concedeu alguns carismas, como o conhecimento sobrenatural dos corações. Você percebe que algumas coisas na vida de todas essas santas foram a mesma coisa? Todas foram almas vítimas, viviam do amor da oração e se importavam com a conversão dos pecadores e rezavam muito pelas almas do purgatório. Aqui que eu já começo a dizer para você, tem coisas na vida dos santos que não são imitáveis. Por quê? Porque são graças que Deus concede e numa medida que só Deus pode conceder de fato, que não tem como a gente falar, eu quero ter esse carisma. Por exemplo, você não pode chegar e rezar e falar assim: Senhor, eu quero ter os estigmas como o Padre Pio tinha. Não, não dá. Nem se deve ter um atrevimento de pedir uma coisa tão injuriosa como essa para Deus. O que eu devo pedir para Deus é poder imitar a virtude da humildade do Padre Pio, né? Poder imitar o amor que ele tinha. Agora, dessas santas, o que é imitável? A vida de oração, o amor a Jesus Cristo, a devoção e a compaixão pelas almas do purgatório, a resignação diante dos sofrimentos e das cruzes, né? A repulsa pelo pecado, o amor e a compaixão pelas almas, a intercessão por essas almas para que elas se salvem. Nesse sentido, que eu devo ler a vida de um santo com bastante discernimento e entender esse caminho, né? Ela nasceu em Roma, no dia 21 de novembro de 1774, foi batizada no dia seguinte na paróquia de Campo Carlo pelo padre Giovanni Battista e foi chamada de Maria Elizabeth, que é Isabel, né? A gente chama de Isabel, Cecília Gertrudes. Seu pai se chamava Tomás Canori e sua mãe Teresa Premoli. Ambos dotados de riqueza materiais e virtudes espirituais, graças a Deus. Aí você já vê que é uma família mais em Deus, né? Porque das outras aqui a coisa não era muito boa, não. Embora os pais delas foram muito ricos, ela sempre viveu grande pobreza. Eles tiveram 14 filhos, 6 morreram quando crianças e 8 sobreviveram, 5 homens e 3 mulheres. Em 1728 recebeu o sacramento da confirmação e a sua madrinha foi a priora do convento de Santa Eufêmia, né? Graças a Deus. Então veja bem, esta mulher que foi escolhida pela providência divina para ser enriquecida de carismas divinos e ter visões seríssimas sobre o acontecimento de apostasia na igreja, visões relacionadas aos cardeais, ao trabalho de Satanás infiltrado dentro da igreja, ela foi uma mulher casada, tá? E entre os pretendentes escolheu Cristóbal Mora, era filho do rico médico Francisco Mora. O casamento deles veio ocorrer no dia 10 de janeiro de 1796, quando ela tinha 21 anos e ele 23. E logo se descobriu que ele era muito ciumento e a impedia de visitar até os próprios pais. Eu estava assim, só meditando, pensando numa coisa assim, né? A gente tem vivido um tempo
em que nós percebemos que diversas famílias têm muitos casamentos ruins. Eu conversei com uma juíza do Tribunal Eclesiástico e ela trazia um dado muito ruim, que 90% dos casamentos celebrados são considerados nulos. As pessoas acabam indo para o sacramento do matrimônio sem ter a percepção do que é o sacramento. E as graças do sacramento dependem muito das disposições de quem o recebe. Isso daí quem vai dizer é Santo Antônio Maria Claret. E só por uma graça de poder ofertar algo que nós temos na editora aqui rapidamente, é que toda mulher que for querer casar, ou toda mãe que for querer educar bem a filha para não ter um casamento infernal, eu só queria indicar esse livro aqui chamado A Espera do Noivo, porque isso daqui é um livro de 100 páginas que pode livrar uma moça de um futuro infernal, tá? E eu até tinha esquecido de falar para vocês que esse daqui é o lançamento do mês de janeiro, né? Até me perdoa, isso daqui até foi um gatilho para mim estar lembrando, que é o nosso lançamento do mês. Então você pode encontrar o link dele aqui. E nas outras lives eu já falei que nós temos o kit quaresmal, que vem com o devocionário. Tem outro livro que está aqui no meio, que é o da conversão de São Paulo. Eu tinha até esquecido de falar. E os sermões quaresmais de São Francisco de Sales, que isso daqui é ouro puro, tá? Eu tinha esquecido de falar. E agradeço sempre pela ajuda de vocês mantendo esse nosso trabalho, esse nosso apostolado, como vocês nos ajudam. E aí, infelizmente, foi descobrido que o homem é ciumento e que o São Paulo apóstolo, gente, se você pegar depois em Gálatas capítulo 5, ele vai falar sobre os frutos da carne e do espírito. E ele vai colocar os ciúmes como algo pecaminoso. Não é um zelo de você ver um garanhão, por exemplo. Eu estou com a minha esposa, eu vejo um cara malicioso, garanhão, chegando perto, eu não vou ficar olhando feliz não, eu vou chegar perto, eu vou tirar ela de perto, e se o cara tiver com um comportamento estranho com a minha esposa, eu falo: o que você está pensando aí, cara? Você está ficando louco? Como você está falando com a minha esposa, insinuando-se para ela e tal? Mas assim, o ciúme era com ela de não deixar ela ir na casa dos parentes. Ou seja, eu tenho total confiança na minha esposa nesse sentido, né? Eu tenho o zelo pela minha esposa. Mas isso daqui é uma obra da carne. Por quê? Porque antes de casar com a Thaís eu conheci o caráter dela, né? Ou seja, graças a Deus, uma esposa ilibada e com muitas virtudes. Agora, nesse sentido aqui, ela não podia visitar os próprios pais, não queria que ela trabalhasse nas tarefas domésticas, e quando voltava do trabalho verificava suas mãos e se encontrava algum indício de que ela tivesse trabalhado, ele a repreendia. Olha que homem doente, louco, possessivo, né? Se fosse hoje ia falar de relacionamento abusivo, né? Mas muito pior do que isso daqui, né? Isabel, porém, não podia ficar ociosa e se dedicava a fazer tecelagem ou algo útil, né? E isso ocorreu durante os primeiros 10 meses. Agora, Isabel já era uma mulher cristã e é muito bonito, deixa eu até verificar. Olha uma chuvinha caindo aqui, não sei se vocês vão escutar o barulho, mas no livro de Provérbios, até vou deixar uma dica para as mulheres aqui. Ele vai falar da mulher virtuosa, sobre essa questão do trabalho. Provérbios 31, a mulher virtuosa, é isso mesmo? Não é esse daqui não, a mulher virtuosa, mas eu não sei se nessa edição da Bíblia da Ave Maria tem. Depois até vocês colocam para mim, porque eu não estou vendo os títulos aqui, mas normalmente, peraí, uma mulher virtuosa, é 31 mesmo, 31:10. Uma mulher virtuosa, quem poderá encontrá-la? Superior ao das pérolas a seu valor, confia nela o coração do seu marido. Então vocês podem meditar, mulher muito bonita, Provérbios 31:10 em diante. Aqui vai dizer que ela precisava trabalhar, né? Não podia ficar ociosa e tal. E um dia aconteceu algo que a fez pensar seriamente sobre a sua vida, e ela escreveu em seu diário. Olha aqui, você vai ver como que a vida dos santos, como de todas essas outras, são recheadas de tribulações, mas também foi acompanhada com inúmeras graças, né? Deram uma arma ao meu marido. Ela escrevendo no diário dela. Uma manhã, ele acordou cedo e pegou a arma enquanto eu ainda estava na cama. Pedi para ele a descarregar, pois como não era um especialista, poderia mais machucá-la do que defendê-la. Além de não ser um especialista, era um homem extremamente desequilibrado, né? Ele a disparou na minha presença e, para me mostrar que era um especialista, apontou a arma para mim. Então, se você imagina o nível da ira desse homem. Cara, meu Deus do céu.
Ai, esses maridos, cara. Pá, do lado da esposa, dá um tiro dentro da residência. Que falta de governo de si, que homem destemperado, louco, sei lá o que era isso daqui, né? E naquele momento ele ouviu uma voz gritando para que ela apontasse a arma para outro lugar. Ele obedeceu, embora ambos tivessem certeza de que a arma estava descarregada. Olha o que aconteceu aqui, ó. Puxou o gatilho e uma bala que havia ficado dentro saiu e explodiu contra o crucifixo que estava perto da minha cabeça. Então aqui, ó, tipo aqui, ó, o Sagrado Coração de Jesus, pá, pegou ponto raspando. E o vidro da pintura quebrou e um buraco foi feito na parede, enquanto o crucifixo não sofreu nenhum dano. Vai dizer Isabel aqui que o barulho foi tanto que parecia um tiro de canhão e todos na casa ficaram assustados e o cheiro e a fumaça não pareciam naturais. Deus seja louvado. Queridos, a minha percepção é muito clara lendo isso daqui que foi uma coisa diabólica. No sentido do quê? O demônio ele não conhece o futuro, mas ele é inteligente para prever os caminhos que a alma está trilhando em direção a Deus. Mas uma inteligência muito grande. Eu não sei se vocês sabem, mas São Francisco de Assis, que está ali atrás, ó, na imagem, quando ele começou a buscar a união com Deus, tinha uma mulher corcunda perto da casa dele. E o diabo disse: se você continuar nessa sua busca de Deus, eu vou te deixar corcunda como essa mulher. E a gente pode dizer que isso daí é uma intimidação feita por Satanás devido ao medo que o diabo tem do progresso na virtude dessas almas. Não só essa questão da intimidação, mas Santa Teresa d'Ávila, no Castelo Interior ou Moradas, ela diz que quando o diabo vê, né, que as almas estão fazendo progresso, inclusive até vou ver se eu acho essa citação, porque eu estou com esse livro aqui que eu estou tendo que estudá-lo de novo. Não sei se tem até aqui essa parte aqui, deixa eu até ver, porque aí eu leio da maneira como Santa Teresa d'Ávila diz. Aqui, ó. Não há dúvida, aqui a alma passa por grandes sofrimentos, especialmente quando por seus costumes e condições o demônio percebe ter ela capacidade para adiantar-se muito no serviço de Deus. Segundo as palavras de Santa Teresa d'Ávila, ele convocará todo o inferno para obrigá-la a sair do castelo. Ou seja, todas as almas que querem se adiantar, ela precisa lembrar daquela passagem bíblica: meu filho, quando entrares para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a aprovação. E de todo o meu coração, o que eu fico com dó de muitas almas que poderiam ser santas, mas muitas vezes elas declinam, voltam, às vezes voltam para o mundo, não caminham mais na igreja por falta de um bom diretor espiritual e por não conhecer boas leituras. A gente até tem um livro aqui na editora, que eu estou preparando todas as minhas leituras aqui para a Quaresma, para fazer uma bateria de vídeo para vocês, que é esse daqui, ó, por exemplo. A gente tem esse livro aqui, ó, Progresso na Vida Espiritual. Isso daqui é livro da editora nossa. Ele fala todo o caminho da alma nessa busca de Deus. Então ele começa falando os sinais de adiantamento espiritual, o que a alma passa, né, o que vai estar acontecendo com ela. Nossa, deu um baita de um raio aqui, tremeu tudo aqui, você viu, né? Mas ainda bem que a câmera continuou ligada, e louvado seja Deus que ela continue, senão o vídeo vai ter que parar. Agora, se o Senhor permitir que caia, em tudo seja louvado, mas com o seu sangue preciosíssimo, Jesus nos proteja contra todo tipo de intervenção diabólica nessa live, porque não tem sido fácil. Teve um dia que a gente não conseguiu postar uma live aqui por causa muito combate, mas tudo bem, em tudo Deus seja louvado. Agora eu vou rezar a oração do São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. O Senhor me inspirou a continuar lendo um pouco mais aqui de Santa Teresa. Ela vai dizer aqui, depois que o demônio convoca o inferno, porque eu tenho certeza que o diabo estava querendo intimidar essa mulher. E ela vai falar assim, Santa Teresa: ah, Senhor meu, aqui a única esperança é o vosso auxílio, sem o qual nada se faça.
Por vossa misericórdia, Senhor, não consintais que esta vossa criatura seja enganada e deixe o caminho começado. Dai-lhe luz para que veja como todo o seu bem está em não voltar atrás e apartar-se das más companhias. Ou seja, você tem que pegar a Bíblia, se você tiver numa aprovação dessa, você tem que aqui, ó, abrir a Sagrada Escritura em São João, capítulo 8 e versículo 12. Você tem que abrir aqui. Eu sou a luz do mundo, vai dizer Jesus. Aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem que ter um grito de alma interior, mas de humilhação, que nem aquela cananeia, mas assim, se prostrar. Eu estou falando sério com vocês isso daqui. Mas se humilhar, porque senão o diabo atropela. A alma ela ainda está muito enfraquecida, gente. Ela não tem aquela força, o discernimento dos espíritos. Ainda ela carece de um tanto de virtudes. As graças não são tão abundantes. Ela já não tem aquele desejo de oração contínua. Às vezes ela fica atribulada, para de rezar, levanta uma adversidade aqui, apanha ali, acaba dinheiro, carestia, problema na família, problema econômico, filho doente, perseguição, humilhação. Às vezes a coisa começa porque é muita tribulação que vem mesmo. E a alma, ela fica agitada, ela entra em desespero e não sabe o que faz mais. Não sei se alguém aqui está vivendo isso daí que eu estou falando agora, né? E aí ela fala, por misericórdia. Tem que suplicar. Eu faço o terço da misericórdia, pego os salmos, mas clama, bota a cara no pó. Se eu tenho misericórdia de mim, senão o demônio me atropela. Assim, ela... Nesse sentido, e rezar a coroa das lágrimas, porque aqui na época de Santa Teresa d'Ávila não tinha, mas eu acho que Santa Teresa iria indicar. Por quê? Porque Nossa Senhora disse que deu a coroa das lágrimas para vencer as forças do inferno também, né? E uma outra coisa que ela vai colocar aqui, ó: dai-lhe, Senhor, luz para que veja como todo o seu bem está em não voltar atrás e apartar-se das más companhias. Então, duas coisas ela tem que falar: não volta atrás. Não volta atrás. Mas a questão das más companhias, o diabo vai usar essas almas para começar a ter o gosto das coisas presentes, bebedeira, vai começar a falar de sexo, vai começar a falar só de dinheiro, vai vir com um projeto tudinho contrário. Aí no momento engodo vem o diabo e pega essa alma aqui, que é essa má companhia que não tem luz nenhuma, enganadinha, o entendimento obscurecido. Às vezes a pessoa nem sabe que ela está fazendo mal, mas ela é tão guiada as pessoas que são guiadas pelo diabo não sabem às vezes. Estão no espírito de engano muito grande. E é grandíssima vantagem para uma alma que se dá oração tratar com os que deveras servem a Deus. Chegar-se não só os que estão nos mesmos aposentos, mas aproximar-se do que já entraram nos salões vizinhos ao do rei e que logo se conhece. Santa Teresa continua dizendo: de tanto conversar com eles, se exulta trazê-los para onde estão, o que muito o ajudará. Ela fala para você ter uma conversa com um homem experimentado. Aí que eu tô falando pra você que o pau quebra. Quem que você vai conversar que tem uma vida experimentada na oração, que entende esses caminhos espirituais mesmo? Gente, sinceramente, são poucas pessoas. Mas vai continuar dizendo: mas esteja sempre alerta para que não se deixe vencer pelo demônio. O inimigo se afastará depressa, vendo uma total determinação de não voltar às primeiras moradas e de antes perder a vida, o descanso e tudo que ele oferece. Determine-se energicamente a lutar contra todos os demônios, na convicção de que não há melhores armas do que a da cruz. Seja viril, seja homem, e não faça como os que deitavam de bruços para beber quando marchavam para o combate. Ela vai citar Gideão aqui, tá? Capítulo 11 capítulo 7 do livro dos Juízes, tá? Agora veja bem: alerta, vigilância, Mateus 22, 41, e muita determinação. Eu não quero voltar, Senhor. Eu padeço o inferno que for, mas eu quero me unir a vós. Aí, aqui eu já falei 25 minutos de live, Deus do céu. Mas tudo bem, eu não tinha preparado nada disso. Absolutamente nada. Eu não sei... tudo bem, é graça. Espero que vocês tenham entendido o recado que foi dado aqui. Aconteceu algo com ela que foi muito forte
e que eu queria também meditar isso daqui com vocês na vida de Isabel. Deus me visitou com uma doença estomacal durante 9 meses, o que me fez abandonar a vaidade e desejar a solidão para orar. Foi o último golpe de misericórdia que me tirou da letargia mortal em que jazia na alma. Pedi perdão e misericórdia a Deus e senti muita dor dos meus pecados. Fiquei doente terminalmente pelos médicos e eles me administraram a comunhão através do viático. Segundo ela disse, meu confessor veio me visitar e me encorajar. Eu ofereci-me completamente ao Senhor e ao seu serviço divino e comecei a frequentar os sacramentos da confissão e da comunhão a cada 8 dias. Bom, diante aqui das coisas que estavam acontecendo, e essa alma aqui no gládio lutando contra os infernos, como Deus queria elevá-la muito à santidade, iria utilizar desta mulher com uma força imensa, ele fez o melhor caminho que uma alma pode ter para se unir melhor a Deus. Mandou tribulação. E como que Deus visitou essa alma aqui? Com uma doença estomacal. E essa doença durou quanto tempo? Ela durou 9 meses. E o que essa doença fez essa mulher ter? O que brilhou na inteligência dela? Qual foi a graça dessa doença? Qual foi o benefício dessa doença que essa mulher teve? Que muitas pessoas não entendem absolutamente esses mistérios. Fez abandonar a vaidade e desejar a solidão para orar. Diante da provação, da tribulação, você olha para o seu corpo humano e fala assim, esse corpo era vigoroso, forte para trabalhar, para esporte, para tantas outras coisas. Olha a debilidade que eu me encontro, olha a fraqueza, estou estirado numa cama agora. Aí a pessoa olha e fala assim, do que valeu tanta vaidade? Do que valeu tantos projetos? Do que valeu buscar tantas coisas mundanas? Olha que estado que eu estou reduzido. Aí numa hora a pessoa vem e puf! Salva a tua alma, criatura. Lembra-te de Cristo. Consagra a tua vida para Jesus. É aquilo que São Paulo vai dizer, em tudo o que fizeis, fazeis-o para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer trabalhais, quer acordais, quer educar os seus filhos. Faça para a glória de Deus, porque senão você vai para o quinto dos infernos. E aí naquele momento, João 15,5, né? Sem mim nada podeis fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou o Senhor da tua vida. E nesse processo de purificação, de dor, ela descobriu a vaidade do mundo e que ela precisava de uma coisa única e necessária, e que era Deus, e que ele se encontrava por meio da oração, e que a oração ela se torna perfeita num clima de silêncio e num clima de recolhimento. Ela falou, meu Deus, meu tudo, ó Senhor, diz como Santo Agostinho, criaste-nos para vós, o nosso coração não pode repousar enquanto não estiver em vós. Mas às vezes a pessoa escuta a palavra, vê o evangelho, lê bons livros, escuta a live, vai para retiro A, B, C, D, faz peregrinação, e nada acontece. Aí Deus fala, tá bom, eu sei o que eu tenho que fazer com essa alma para tomar jeito. Buf, tribulação. Eu digo para vocês que eu não vou poder me furtar disto, mas o melhor texto que eu já li na minha vida é de um livro que nós possuímos aqui na Editora Imaculada. Ele chama Debaixo da Providência de Deus. E aqui ele vai explicar das adversidades e de como elas são úteis tanto para os justos e como ela é necessária para os pecadores. Aí se você quiser entender por que Deus permite tribulação na sua vida, você vai entender que Ele te ama e que se a tribulação não vier na sua vida, você está descendo ladeira abaixo, talvez para morar eternamente no lugar onde não tem a luz que brilha. São Cláudio Colombier, que é chamado de amigo do coração de Jesus, ele falou para Santa Margarida Maria Alacoque, meu amigo, ele vai falar aqui num texto, que é tudo muito bom, mas eu quero pegar essa parte aqui, ó. Ele vai falar sobre José do Egito.
Ele vai falar assim: com efeito, se pudéssemos descobrir quais são os desígnios da providência, é certo que desejaríamos com ardor os males que sofremos com tanta repugnância. No sentido do que ele vai falar isso daí? Se eu vejo na frente o fruto do meu sofrimento, eu posso desejar. Mas como eu não enxergo, e Deus muitas vezes não permite enxergar, eu tenho repugnância da dor no momento que ela está acontecendo. Aí ele vai contar aqui, toda a gente sabe a história do célebre José, quando os irmãos o despojaram, quando para se desfazerem dele o venderam aos ismaelitas. Quem poderia dizer quantas lágrimas derramou ele? Quantas súplicas fez para curvar os irmãos desnaturados? Os irmãos venderam ele. Quantas vezes lhes abraçou os joelhos, com que dor desaprovou tudo o que os pudesse ter desgostado no seu proceder. Pode-se duvidar de que, ao mesmo tempo, ele tivesse feito 1000 votos para obter algum socorro do céu no extremo tão premente. Senhor, me salva. O que ele deve ter falado? São Cláudio continua: filho da providência, inocente vítima, como Deus vos amaria pouco se vos escutasse. Não, Deus não iria te amar tanto se ele escutasse o seu clamor e viesse em teu socorro. Aquela provação tinha algo para dar fruto lá na frente. Como farias votos bem diversos se ele vos fizesse conhecer aonde vos devem conduzir o evilho e a servidão que temeis? O acontecimento fez ver, cristãos ouvintes, que ele tinha mais motivo de se alegrar do que se queixar do indigno tratamento que recebia. E continua dizendo ele aqui, sabeis que Deus o levava ao trono por esse caminho. Mas Deus, se tivéssemos um pouco de fé, se soubéssemos quanto nos amais, quanto tendes a peito os nossos interesses, com que olhos encararíamos as adversidades, iríamos ao encontro com solicitude, bendiríamos 1000 vezes a mão que nos ferisse. Ele está dizendo. Eu não sei se você já leu sobre José, do Egito, o que ele se tornou o homem providencial para a salvação de todo mundo. Quem bem pode, pois, advir dessa moléstia que me obriga a interromper todos os meus exercícios de piedade? Dirá talvez alguém: que vantagem posso esperar dessa perda de todos os meus bens que me lança no desespero? Dessa confusão que me abate a coragem e me traz a perturbação ao espírito? É verdade que esses golpes imprevistos no momento que fere acabrunham, às vezes, vai dizer São Cláudio Colombieres, aqueles que sobre quem caem, e os põe fora de estado de aproveitar na mesma hora dessa sua provação. Esperai, porém, e logo vereis que é por esse meio que Deus vos dispõe a receber os mais insígnios favores. Se não fosse aquele acidente, não vos teria tecido tão santo. Ele pode dizer para Isabel: se não fosse aquela enfermidade de 9 meses na sua vida, minha filha, que os médicos desacreditaram, que se eu bateu na porta da morte, você não teria sido essa santa que você teria. E não é verdade que desde que vos haveis dado a Deus, ainda vos não tenhais podido resolver a desprezar não sei que glória fundada em algum agrado do corpo, ou qualquer talento do espírito que vos atrai à estima dos homens? Continua ele dizendo aqui: não é verdade que ainda vos estava algum amor ao jogo, à vaidade, ao luxo? Ele está dizendo isso daqui, essa provação vem para te dar tudo isso, você está lá toda contaminada, mundana, todo cheio disso. Deus vai te purificar para ver se por meio da dor, do sofrimento, você sai disso. Porque isso daqui o diabo vai te agarrar e você vai voltar para o pecado. Não é verdade que o desejo de adquirir riquezas, de elevar vossos filhos às honras do mundo, ainda não vos havia abandonado inteiramente? Sim, Jesus eu ia na missa, rezava, mas eu só pensava em dinheiro, riqueza, trono, glória. Então, isso daí estava te levando para o inferno. Ele vai continuar dizendo aqui, talvez mesmo que algum apego, alguma amizade pouco espiritual disputava ainda o vosso coração a Deus, não vos era preciso mais que aquilo para entrares numa liberdade perfeita. É pouco, mas, afinal, ainda não tinhas podido fazer esse sacrifício. A quantas graças, entretanto, esse obstáculo detinha o curso? Aí São Cláudio está dizendo, Deus tinha tanta graça para te dar, mas todos esses seus apegos, riqueza, amigo, luxo, tal, Deus queria te derramar graça, mas você fazia assim: não quero, eu quero o mundo, eu quero os prazeres sensíveis, eu quero essas amizades. Deus fala: então tá bom, você trocou as minhas graças por isso. E aí ele vai continuar dizendo aqui, era pouco, mas não há nada que custe tanto a uma cristã
quanto romper esse derradeiro laço que prende ao mundo e a si mesmo. Não é que nessa situação ela não sinta uma parte da sua enfermidade, mas só o pensamento do remédio a espanta, porque o mal está tão perto do coração que sem um socorro de uma operação violenta e dolorosa não pode curá-la. A alma está inteiramente apegada. Aí ela percebe na aprovação que Deus quem manda em tudo e que ela ou ela faz a vontade de Deus ou ela vai rodar. Foi por isso que se tornou necessário surpreender-vos, que se fez preciso que uma mão hábil, quando menos o pensáveis, tenha levado o ferro bem adentro da carne viva, para furar essa úlcera oculta no fundo das entranhas. Não fora esse golpe, e o vosso langor duraria ainda. Ele está falando, se Deus não te desse esse golpe, você ainda estava desse jeito, mas esse golpe te converteu, esse golpe te fez desapegar do mundo, esse golpe te fez largar as vaidades, isso daqui que aconteceu te fez mudar de vida. Cada um tem uma aprovação. Essa moléstia que vos detém, essa bancarrota que vos arruína, essa afronta que vos cobre de vergonha, a morte daquela pessoa que chorais, todas essas provações farão em breve aquilo que todas as vossas meditações não terem podido fazer, e o que todos os vossos diretores não teriam tentado inutilmente. Ele está dizendo, você pode rezar, meditar, até com a direção espiritual, mas ele está falando que nada tem o efeito de produzir tal graça de conversão como essas tribulações. Aqui, ó. Nos Estados Unidos, isso daqui está entre os 10 livros católicos mais vendidos. Isso daqui é um presente. Você entende como que haja a providência de Deus. Acho que você entendeu um pouco aqui, né? Eu estava lendo à tarde, eu falei assim para Jesus, Jesus, me dá uma luz aqui para me entender como que eu posso explicar para os meus irmãos aqui do YouTube, como funciona melhor esse negócio de doença, né? Porque ele vai falar lá na Bíblia, não está falando que Jesus manda orar pelos enfermos para curar, e agora você está me falando de doença, assim. Tem os dois casos. Tem os enfermos que Jesus cura para glorificá-lo, e tem o caso daqueles que Jesus deixa doente para salvá-los. E a maioria dos santos tiveram vida muito enferma, a grande maioria. Agora, cabe à providência divina o que ele deseja fazer com cada alma, né? E aí vai dizer, logo em seguida na página 202, que livro, hein, queridos? Eu vou falar para vocês, ó. Adquira essa obra aqui, ó. Tá aqui no link aqui, ó. 4 mulheres santas, tá? Agora veja bem, todo esse sofrimento que ela teve, ela começou a partir para a vida de oração. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui o link do vídeo aqui embaixo, que eu vou fazer um corte, que eu já estou tendo até inspiração. A história que eu contei antes, eu vou fazer um corte dessa história também, eu vou deixar o link aqui embaixo. O que aconteceu com Isabel Canório Mora? Ela teve um sofrimento muito grande de 9 meses de uma enfermidade, e ela fez com que esse sofrimento abandonasse as vaidades, e ela foi procurar uma solidão para orar. Você vai entender onde eu estou querendo chegar isso daqui. Isso daqui vai ser espetacular, que vocês vão aprender. O desejo de comunhão frequente estava nela. Ela queria comungar com mais frequência. A alma já estava pulsando por necessidade do amado, né? São Felipe Neri, eu quero o meu amor, eu quero o meu amor. Essas almas assim, muito, elas têm uma fome de Jesus absurda. Certa manhã, confessei-me e o meu confessor disse-me que tinha sido inspirado a dar-me a comunhão 3 vezes por semana. Pareceu ruim aos meus parentes ver-me separada dos entretenimentos do mundo e dos adornos femininos e vestida da maneira comum. As pessoas já não estavam gostando de ver ela se distanciando do mundo, do comportamento mundano, né? Ela estava sendo já sinal de contradição. E muitas pessoas, mesmo os boas, me criticaram. Ela vai dizer que ela tinha apenas 25 anos e eles pensavam que se divertir de maneira saudável e ser uma boa cristã não era atitudes opostas. Na verdade, eram tudo cristãos mundanos, mas com a inteligência obscurecida de aquilo era um pecado. Vai dizer que ela desejava receber a comunhão todos os dias, mas não tinha coragem de perguntar ao confessor dela, que nessa época não era permitido. Então tinha que ter o confessor. Hoje em dia você vai nas missas aí e tem as oportunidades, né? Se esses santos viviam nessa época, eles iam falar, vocês são tudo louco, tem um tesouro aqui, vocês ficam aí, ó, rastejando que nem porco de cabeça para baixo, um bando de idiotas. Voltei-me para a Virgem com orações e lágrimas, e não demorou muito para que fosse ouvida. Vai dizer ela que no dia 7 de setembro de 1803, ela caiu num êxtase e viu um guia que me levou ao templo sagrado. Aí começa a falar das vidas,
A vida mística que essa mulher viveu foi muito forte. Presta atenção na visão aqui, ó. Um guia que me levou a um templo sagrado, onde vi no meio de um magnífico altar ricamente decorado e iluminado uma procissão composta por muitos religiosos vestidos de lã branca, com sobrepeliz e estolas e tochas acesas na mão. A visão continua, ela vai dizendo, ó, esse cortejo foi precedido por uma grande personagem escoltada por muitos nobres guerreiros. E ela perguntou a Jesus quem era aquele líder, e Jesus disse que era o glorioso São Miguel Arcanjo. E no final da procissão, eu vi a Virgem Mãe de Deus nobremente vestida e com seu filho Jesus nos braços. E aí ela pergunta-lhe se poderia comungar todos os dias. Ela pergunta para Nossa Senhora. E na véspera de Natal de 1803, o meu confessor, por impulso particular, sentiu-se obrigado a dar-me a comunhão diariamente. Queridos, o que eu gostaria de dizer para vocês? A comunhão diariamente é uma necessidade que nós temos. Viver da Eucaristia, viver do amor, e quando uma pessoa comunga bem, aquele fogo do amor eucarístico, ele ajuda-nos de tal maneira a cumprir os nossos deveres, que aquele que é um padre e que comunga bem, ele vai exercer melhor os sacramentos, o seu amor pelas almas, o seu trabalho pastoral. Falando aqui, nós, é de maneira sensível o amor que Jesus coloca no meu coração como esposo pela minha esposa Thaís. A interrogação cotidiana que eu faço me perguntando se eu tenho amado a minha esposa da maneira com que Cristo me pede, se eu estou cumprindo meus deveres com ela, se eu estou, assim, até o meu exame, né? Você tem estudado melhor o temperamento da sua esposa para saber onde você pode ajudar mais no caminho da perfeição? Você conhece ela, você sabe onde é a fraqueza dela, a fortaleza dela, para você potencializar o que tem de bom nela, e nas debilidades que você sabe que ela tem, você ser mais manso com ela, mais humilde, ajudá-la melhor, na questão da educação dos filhos. Ou seja, a Eucaristia bem vivida, ela vai potencializar o amor dentro de nós. E São Jerônimo dizia que o amor não cansa e nem descansa. Então há uma vontade de operar o bem enorme. Agora, da onde brota o desejo dessa alma querer comungar assim? No vídeo anterior, que eu até vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que eu vou fazer um corte disso, diz que a tribulação que ela passou 10 meses com aquela enfermidade levou para o silêncio e para a oração. Você sabe o que uma alma que busca o silêncio e a oração descobre? Eu vou mostrar aqui para vocês no Evangelho o que essa alma vai descobrir. Porque aonde está o teu coração, lá também está o teu tesouro. No momento da oração, ela vai entender que o tesouro dela é Jesus. Só que ela vai entender mais ainda isso daqui, ó. Não juntei para vós tesouros na terra, onde as ferrugens e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouro no céu, onde não as consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Estas verdades do Evangelho, elas vêm na nossa inteligência com uma luminosidade. E é como se você estivesse num mundo de trevas, onde as pessoas estão cegas, seguindo as forças do inferno, e uma misericórdia de tal maneira divina acende na sua inteligência que você fala, eu vi. É aquela luz que ilumina todo homem. A oração, ela vai te convencendo de verdades eternas, vai vindo gotas da misericórdia divina, vai acontecendo um adiantamento espiritual, e aí você fala assim, eu vi. A inteligência me mostrou. Agora o que acontece? A vontade é convidada para ir atrás do amor. O que pode me saciar? Aonde está a minha paz? Aonde está a minha alegria verdadeira? Aonde está o meu tudo? Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Você quer ficar colado com Jesus, você quer permanecer em Jesus, você quer ter Ele permanecendo em você, as virtudes dele operando em você, as graças espirituais, as graças atuais, um monte de graça que Jesus tem para jorrar. Você quer ter força para carregar a cruz, você quer ter força para ter as virtudes da paciência, para vencer o diabo, para amar, tá
tudo ali. Aí a tua vontade vai e fala, eu quero me unir com o meu amado. E o que a tua alma começa a ter? Fome de Eucaristia. Eu quero beber do altar, eu me preparo. Aí quando eu vou para receber o Senhor, eu falo, eis aqui o meu amor. E quando ele entra dentro de mim, eu posso dizer como São Paulo, em júbilo, tudo posso naquele que me conforta. Eu posso amar, eu posso me santificar. Junto com a Eucaristia vem a fé, vem a esperança, vem a caridade. O que vem? Vem a graça das graças. É o Senhor Deus do universo, que criou o universo com a palavra dentro de você, oculto num pedaço de pão. Entendeu? As almas interiores têm fome de Jesus na Eucaristia. E você? Comente aqui embaixo para mim. Você tem fome de Jesus na Eucaristia? Ó, pessoal, aproveite. 4 mulheres santas, o link está aqui embaixo. Ela tinha essa fome. Agora, as almas que não têm vida de oração profunda não têm fome de Jesus. Elas vão na missa, elas comungam, e o que você verifica na vida das pessoas? A falta de frutos. Comunga. Em 1804, devido ao mau comportamento do meu marido, que havia esbanjado todos os seus bens, tive que sair do meu pequeno apartamento onde morava e ir morar na casa do meu sogro. Precisei vender alguns dos meus móveis, além de anéis, joias, brincos, relógios, etc., para pagar as dívidas do meu marido. Você vê que o homem aqui estava, assim, bem distante da virtude mesmo, né? Tive que morar com meus sogros, cunhadas, tias, entre outros moradores, cerca de 3 pessoas, né? Foi designada para mim e minhas 2 filhas, uma de 3 e outra de 5 anos, uma sala por onde deviam passar os demais membros da casa de sexos diferentes. Olha o sofrimento dela. Sofri por não ter privacidade para me dedicar à oração e pedi para minha sogra que me cedesse um lugar bem pequeno abaixo da escada para não ser vista quando o Senhor me sequestrava e eu perdi o juízo, principalmente quando as minhas filhas estavam na escola e eu orava ali. Nas orações que ela fazia, Deus arrebatava em êxtase. E diferentemente de pessoas orgulhosas, aqui que você vê a alma da mulher santa mesmo. Não tem como você fazer um exame da virtude da humildade e ver que é só assim que você vai conseguir de fato provar essas almas que são favorecidas por Deus. Tem um caso do São Felipe Neri, que o Papa estava querendo experimentar uma mulher que era uma freira, né? Que só de jogar água benta nas pessoas, era um monte de cura que ela tinha, era portentosos milagres. Ele foi visitar ela, ele falou, ele foi a pé, era uma região longínqua, ele foi a pé, ele falou, você sabe onde tem a freira aqui, que é a freira dos milagres? Sou eu! Bom, só por essa resposta, São Felipe Neri, que já tinha uma vida espiritual muito elevada, já falou, Ih! Ele falou, eu tive uma viagem muito longa, você não poderia lavar os meus pés, eu estou com o pé doendo. Eu falei, quem eu? Sabe quem que eu sou? Começou a falar das qualidades dela e falou, tudo bem, ele foi embora. Quando ele chegou lá em Roma, falou que era uma charlatã, dominada pelo orgulho e tal, e o Papa mandou chamar aquela mulher, e a punição dela foi ficar na clausura até a morte. O Papa trancou ela na clausura até a morte e falou, medita sobre a humildade, porque se você continuar nesse caminho, o teu orgulho pode te levar para o inferno. Então aí você vê que a questão dela, ela não queria ser vista pelos homens. Então isso daqui é muito bonito. O marido dela, infelizmente, começou a ter comércio com uma mulher em questão de adultério. Eu fiquei muito assim chocado aqui com essa questão, que ele foi enviado para um lugar, para ser um lugar de prisão mesmo, dentro da igreja, para ser disciplinado. E os cardeais estavam, né, ajudando ele com essa disciplina, para ele fugir dessa mulher adúltera. Mas o homem estava irredutível, ele ficou 18 dias preso, mas depois que ele saiu dessa prisão, ele voltou com mais ódio da esposa ainda. E num determinado momento, ela estava conversando com ele, né? Porque é muita coisa aqui no livro, né? Ele estava conversando com ela, e ela vai relatar que ao me ver assim, ele lançou sobre mim como um cachorro louco para me matar, né? E sua mãe, assustada com todo aquele barulho, veio ao meu auxílio, e eu me ajoelhei diante dele e pedi à mãe que o segurasse para que o deixasse desabafar, né? Ela se ofertando para o marido gritar contra ela, até talvez bater ela, porque ele estava enfurecido. Por quê? Porque o marido dela estava em adultério com a mulher, e ele pediu para poder sair de casa. Algumas pessoas falaram para divorciar, ela falou, não vai sair de casa, eu não vou deixar você ir assim, porque isso daí é um pecado diante de Deus. Não, mas deixa o seu marido ir, ele já é muito grosso, ele não tem mais jeito. Falou, não,
Isso daí é um pecado, isso daí é uma ofensa feita a Deus, a alma dele vai para o inferno. Então você vê a mulher assim de uma retidão moral muito forte. E aí quando ela vai dizer que eu estava esperando o golpe, mas percebi que faltava força para ele me atacar. Então a mulher falou, me bate, mas não, nada, Deus protegeu ela naquele momento. Né? E diz aqui que ele havia sido impedido por uma força superior de executar o seu desígnio. E ele mesmo confessou que uma força superior havia parado o seu braço e, cheio de medo e com o rosto pálido, sentou em uma cadeira débil. E vendo-se assim privado de forças físicas, tomou a iniciativa de pedir-me perdão, confessando o mal que me tinha feito. Mas ela vai dizer, né? Mas isso não durou, porque passado meia hora, quando Deus restaurou as primeiras forças, ele voltou a insultar-me e, cheio de desespero, saiu da casa dizendo que por minha causa iria se suicidar. A mãe do homem ficou desesperada porque ela estava presenciando a briga. Então você vê assim que era um homem que tinha uma força de uma atuação diabólica atuando sobre ele. E aí quando você vê o final da história, você prepara o lenço, né? Sua mãe, ao ouvir aquela expressão do filho, que ele ia se suicidar, ficou furioso, voltou-se contra mim, censurando-me por não ter acatado as suas exigências. E passou-se o mês de agosto em casa e alguns me aconselharam. Vai dizer o quê? Ir para um mosteiro? Todo mundo falando, vai para o mosteiro. Minha mãe me disse para voltar para a casa dela. Um outro padre falou para ela procurar dissolver o seu casamento e me separar do meu marido. Felizmente, é o que vai acontecer. Ao comungar, o Senhor, na forma de um lindo menino, me consolou, para que no meio das tribulações eu desfrutasse de um paraíso de delícias. Jesus me fez saber que eu não deveria abandonar o meu marido e minhas duas filhas e que através de mim eles poderiam ser salvos. Jesus falou, não abandona. Ela teve que obedecer a Deus. Mas você fala assim, esse homem cruel, ela tinha forças para isso. Quem estava sustentando ela era o poder de Deus. Ela não estava desfalecida, ela estava sofrendo muito, ela estava na cruz. Mas Jesus disse para ela uma coisa, Jesus me fez saber que eu não deveria abandonar o meu marido. Parece que também aconteceu uma vez em Medjugorje, depois eu até posso consultar um padre que é especialista, que teve alguma mulher que chegou desesperada, que estava ruim no casamento, e que a Nossa Senhora disse, meu filho ficou até o final na cruz, fala para ela ficar até o final também. Ou seja, tem alguns casos, eu não estou falando que são todos, pelo amor de Deus, eu não estou falando que são todos. Nesse caso aqui Jesus falou com ela, no outro caso, eu não estou falando que são todos os casos. Pelo amor de Deus, eu não estou dando conselho moral para você. Mas o meu marido me bate, me trai, pode ter relação com prostituta sem camisinha, passar para mim depois e tal. Eu não estou te dando nenhum conselho, eu estou falando da vida dela, que agora cada caso é um caso diante de Deus, pelo amor de Deus. Porque eu estou mexendo com vidas aqui, né? Isso daqui não é uma coisa, não é brincadeira, tá? Mas nesse caso aqui, tá? Por sua vez, de novo, treta com o marido encontrava-se com pessoas de maus hábitos. Ela o avisou, mas ele não prestou atenção. Olha o que aconteceu nisso daqui. Isso daqui é impressionante. Então o Senhor lhe revelou que, se não se afastasse daquelas pessoas, o puniria com a morte. Algumas pessoas olham assim, matam, porém não tem problema, né? Deus falou, se não se afastar, eu vou matar ele. Porque naquelas reuniões Deus era insultado. O que acontecia ali não está descrito. Não sei se era questão de falsa religião, não sei, porque nessa época não tinha drogas, armamento, não sei o que era, gente, não foi descrito, então não vou ficar imaginando para não dar brecha para o diabo aqui, para soprar alguma coisa errada. Ela insistiu mais fortemente que ele se afastasse, mas ele não lhe dava ouvidos, até que um do grupo o atacou no lugar solitário e estava prestes a matá-lo quando o Senhor disse a Isabel, vai e liberta com teu espírito o teu marido que está por receber um golpe fatal. Ela começou a orar e Deus o salvou da morte. E ela disse às filhas, venha agradecer ao Senhor, pois o seu pai esteve em perigo de morte, a misericórdia de Deus o salvou. Aqui nós podemos ver o que a gente vai aprender com esta mulher maravilhosa, Isabel Canori Mora, o poder da oração. E com certeza teve alguma interferência dos santos anjos. Como ela era uma mulher que tinha uma união com Deus muito próxima, rezava, Jesus falava com ela, foi uma graça especialíssima que ela recebeu, o marido estava em perigo e Deus a avisou em oração. Falou o quê? O seu marido pode morrer. Ela avisou o homem. O que ele fez? Fechado para a graça, não deu ouvidos para Deus. Mas um do grupo tentou matar ele.
Só que naquele momento o Senhor acudiu ela, despertou ela. Olha como essas almas santas, elas recebem comunicação divina. Ó. Não está no mundão, não está conectada com o pecado. A graça flui, puf, veio a luz. Só que o que eu acho impressionante aqui foi o que Deus disse: vai e liberta com o teu espírito o teu marido que está por receber um golpe fatal. De alguma maneira, não sei se foi a questão de uma bilocação, ou se ela visitou um espírito, né? Aquele olhar fechado, ela vai na cena e tal. Eu não sei como se desenvolve isso, porque quando eu li, eu fiquei extremamente impressionado com isso, né? Mas assim, fala pra mim de verdade. Você acha que uma mulher sem Deus faria um negócio desse? O homem insultando a mulher, se Deus já fala para ela, vai morrer. Oh, glória a Deus! Tem uma pastora aí na internet, é uma senhora, parece que ela não é muito equilibrada, que ela fica falando muito desse negócio, manda matar, e vem Deus descarrega a sua ira divina, e manda matar o seu marido. Aí eu vi o meu marido, eu não sei, eu vi um vídeo dela, eu falei assim, eu fiquei com dó, né? Você vê que é um desequilíbrio muito grande e tal, né? Mas agora me fala uma coisa, uma mulher que não é de Deus, já iria falar, Senhor, manda matar, encomenda já o caixão, tira essa treva da minha vida, faz com que o caminhão passe por cima, não aguento mais esse homem. Mas você vê o que a força divina numa alma faz? E ela ficou intercedendo pelo marido. É como assim, ó, o cara chega nela, bate nela, trai ela e tal, mas ela sabendo que ela salvou o próprio homem. É o que nós fazemos com Jesus, ele nos salva com o seu sangue precioso na cruz, aí a gente vai, peca, cospe na cara dele, bate nele, ele vai e nos perdoa. O que essa mulher viveu aqui? Ela viveu a vida de Cristo nela. Gente, isso daqui é altamente bíblico, é 1 João capítulo 2, versículo 6. Aqui, ó, é o que o apóstolo vai dizer aqui, ó. Aquele que diz permanecer nele deve viver também como ele viveu. A graça estava de tal maneira atuando na vida dessa mulher que ela reproduziu o comportamento de Jesus. E aí você fala com uma pessoa que não tem vida sobrenatural, que não reza. Aqui você pode ver aqui que vai dizer na Bíblia. Isso daqui não é pra gente carnal. Você pode esquecer. Nós estamos falando de uma santa. Aqui, ó. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. É a mesma coisa que eu chegar para um cara e falar assim, brother, eu vou pular de um prédio de 30 andares, eu vou chegar lá no chão intacto. Ele vai falar, cara, você é louco. Eu falo, não, eu vou pular. Ele falou, você vai morrer. Eu falo, cara, você é louco. As pessoas olham essas coisas e falam assim, isso daqui é loucura. Como que uma mulher vai suportar um negócio desse, cara? Manda o cara... O que Jesus pediu para ela foi diferente, gente. É Jesus está pedindo. Por isso que a linguagem da cruz, São Paulo diz, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1,18. Pra você entender esse negócio, você tem que ter um mínimo de vida de oração, senão você vai falar aqui, esse moleque tá ficando doente, cara, né? Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que devem ponderar. Se o Espírito Santo de Deus não estiver atuando na vida das pessoas, iluminando a inteligência dela, fala tudo louco. Tudo louco. Vai dizer. Mas o que aconteceu? Depois, se você tiver interesse, eu vou deixar o link da live inteira aqui para vocês. Daqui eu vou usar para corte também. Vou usar esse... Aí você vai ver o que aconteceu com o marido dela depois. Você vai ver o que aconteceu. E já aproveita aqui, ó, gente, ó, mais uma vez, leva essa joia preciosa. Vão ser 5 lives aqui que eu vou estar fazendo sobre esse conteúdo aqui, porque eu vou fazer a parte 2 ainda da Teresa Musco para você. O link tá aqui embaixo. Aqui, ó. E aí, vamos rezar, porque Deus salvou da misericórdia. Isso daqui é poderoso demais. Ele voltou para casa, todo assustado, e uma febre perigosa tomou conta dele. Ela cuidou dele, o reconciliou com Deus, mas não durou muito. O homem era o cão. E ele continuou morando com uma mulher que pegou todo o seu dinheiro e não deu nada para Isabel e suas filhas. Olha lá, ó. Se morresse ali na hora é inferno. Logo ela se endividou por causa daquela mulher, então Isabel... vai dizer aqui, que teve que lidar com os credores que vinham constantemente à casa onde ela morava, com os sogros, causando assim muitos transtornos. E vai dizer que um dos credores lhe disse que poderia perdoar aquela dívida, pois tinha muito dinheiro, mas em troca ela deveria morar com ele. O homem já viu, você vê que aqui, ó, essa mulher era bonita, ó. Não, tudo bem, eu perdoo a sua dívida, mas em sinal, vem morar comigo. Ela o advertiu severamente e esclareceu que tal vileza não poderia ocorrer entre os cristãos.
Pá, pecado, pecado, é graça, graça. Sai daqui, Satanás. A mulher firme. Ela criou as filhas dela cristamente, inscreveu essas filhas dela na instituição da Virgem do Carmo, do Santo Rosário e da Santíssima Trindade. Então, ela era uma santa, mas ela tinha 2 filhas, inscreveu as filhas em lugares de oração, e ela as proibia de ler livros da biblioteca do seu avô, pai do seu pai, que era médico e tinha muitos livros sobre medicina e outros assuntos. E também não deveriam ler os livros de uma das tias que morava na sua casa e possuía livros românticos, embora a tia às vezes lhe contasse parte dessas histórias que havia lido. Também não lhes permitia ir com as tias ao teatro para ver cenas ou histórias inconvenientes. Ela pessoalmente as ensinou a ler, ensinou-lhe muitas histórias bíblicas e trazia para casa uma sábia e piedosa professora de bordado 3 vezes por semana. Aí você fala assim, não. Ela já dizia muito não para as filhas. Quando essa mulher morreu, ela foi dar diante de Deus para ser julgada. E um dos julgamentos seria relacionado ao dever. Qual que é o dever dos pais? Aqui eu estou falando sobre as mães. Educar os filhos na virtude, os afastando do pecado para conseguirem a coroa da glória eterna. Agora veja bem, Jesus vai dizer em Mateus 5,37 que o teu sim seja sim, o teu não seja não, que vem e disse é do demônio. Mamãe, posso? Ela vai ver o livro e tal. Não. Dom Bosco, quando morreu, estava no inferno e viu escrito nas paredes, maus livros. E ali ele teve a percepção que maus livros levavam as almas para o inferno. E por que ele teve essa percepção tão clara? Ele teve um comportamento uma vez que numa das escolas ficou sabendo que o mau livro estava numa das bibliotecas e ele falou, feche todas as escolas, não vamos ter aula. Enquanto esse livro não chegar na minha mão e eu não tacar fogo nele, nenhum aluno poderá ter aula aqui. E o nível de responsabilidade de Dom Bosco era de tal maneira acentuado pela sua convicção das verdades eternas que ele diz, se um aluno dessa escola ler um livro desse e se perder por causa disso, sou eu que vou dar conta para Deus da alma dele. Só que Dom Bosco tinha de tal maneira amor pelos jovens que ele dizia o quê? Dai-me almas e ficai com o resto. Agora, essa daqui era a mãe dela. Era uma santa. A alma dela era devorada de amor pelas filhas, de zelo pelas filhas. Então, falou assim, não vai ler isso, não vai ir no teatro, e levou uma mulher cristã para ficar perto delas por causa do bom exemplo. No sentido de hoje, né? A gente fica um pouco assustado pela questão da quantidade de tempo que os pais permitem que os filhos fiquem nos celulares. Por quê? Porque está me enchendo o saco, está me cobrando ensino, está me cobrando amor, afeto, carinho, então dá um celular. Eu lembro que um dia eu estava com a minha filha, com a Maria Clara, e mostrei para ela, a gente estava numa viagem, a gente parou num lugar onde tinha restaurante, tinha 8 pessoas, falei, todas com celular. Eu falei, tá vendo ali, filha, todo mundo com o celular na mão. Eu falei, por isso que seu pai não deixa, porque em casa nós rezamos, nós conversamos. Ontem, à tarde, eu fui levar meus filhos no bairro aqui de Jaú, chamado Pouso Alegre, onde eles iam ter um momento lá com a professora de educação física, de esportes lá, tal. Eu levo eles, nós somos 20 minutos conversando sobre a vida dos santos, indo. Na hora de voltar, 20 minutos conversando sobre a vida dos santos. E quando eu vou para São Paulo com a Maria Clara, ali que eu tenho que ter história de vida de santo, porque ela tem a moral de conversar 5 horas de vida de santos. Ou seja, os pais têm que ensinar os filhos as coisas virtuosas. E quando ele vê que alguma coisa não presta, corta, não deixa. Não se negocia com o pecado. Essas coisas têm que ser sérias. Isso daqui eu tô pegando aqui o exemplo da vida de uma santa. E o que ela fazia para a filha? Aqui, ó. Histórias bíblicas, ensina o Evangelho, o amor de Jesus Cristo, a sua misericórdia, a sua graça, o que é bom fazer, o que não é bom fazer, o que é pecado, o que não é o pecado, instruir no caminho. Olha aqui que São Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,15, desde a infância conhece as Sagradas Escrituras. Agora, por que muitas vezes os pais e as mães não ensinam a Bíblia? Porque eles não sabem, não conhecem, não sabem manusear a palavra de Deus. É assim que se educa um filho, levando para o bem e o afastando do mal, permitindo que eles vivam uma vida na graça e o apartando do pecado, levando a ter contato com uma vida sobrenatural, colocando ele na companhia de boas pessoas
O que eu, como pai, fiz? Mudei de São Paulo por quê? Para colocar meus filhos no Instituto Regina Coeli, numa escola católica. Agora, a salvação dos meus filhos só está na escola? Então, quer dizer, leva eles para a escola, em casa eu vivo uma vida de pagã, fazendo tudo que é errado? Não. Meus filhos ficam 4 horas na escola e 20 horas comigo e com a minha esposa. Ai de nós se não somos exemplo de virtudes. Entendeu? O que você achou? O que você achou? Comenta aqui embaixo sobre isso que eu estou falando. E por favor, eu vou deixar até link sobre educação dos filhos, mas eu estou tirando essa história desse livro aqui, ó. Vou usar para corte também isso daqui, porque eu estou achando que isso daqui vai ser muito bem aproveitado, né? Teve uma época que as filhas dela causaram sofrimento, esfriaram na fé e pensaram sair da igreja. Aí uma lá começou a ficar meio que apaixonadinha por um garoto e teve a ideia de ir embora de casa. Deus se revelou para a mãe chegou e falou: Deus me revelou que você quer fugir com o rapaz. Ela fez a filha dela se confessar, porque isso daí não era uma coisa que agradava a Deus, né? A gente tinha muitas coisas aqui para falar mais, mas eu estou vendo que eu já estou alongando muito. Até as profecias sobre o futuro da igreja, eu vou ter que fazer uma outra live sobre essa questão, porque tem algumas outras coisas que eu quero colocar, mas depois eu faço, né? Enquanto Deus está me dando saúde, eu estou até um pouco melhor, então eu fico feliz. E eu disse para Jesus, falei: Jesus, me cura que eu quero te servir a cada vez mais, porque quando eu estava estirado lá na cama, que eu não tinha força para trabalhar, eu falava: Senhor, tudo que eu desejava era estar trabalhando para a sua glória. Então, se eu estou melhor agora, é isso que eu quero fazer. Ou eu cuido da minha família, ou eu trabalho para Jesus, né? Agora, uma coisa que é impressionante aqui para vocês: Isabel Carone Mora, ela teve uma vida de muita intimidade com as almas do purgatório. Mas o que aconteceu aqui, eu não tive a oportunidade de ler na vida de nenhum outro santo. Se vocês conhecem, me falam. Mas o que vai dizer aqui, eu fiquei muito contente de ver a permissão que ela teve de ter a graça de retirar um papa do purgatório. A gente está trabalhando aqui sobre a vida dela. E vai dizer que um dia depois da comunhão, o falecido Papa Pio VI apresentou-se a mim. Olha aí a intimidade, né? A graça desta mulher. Ele me disse para rezar por ele, pois ainda estava no purgatório. Então eu perguntei a ele: o que posso fazer por ti? Ele me respondeu: vá ao seu confessor e ele lhe dirá o que deve fazer. Então ele não disse imediatamente para ela. Então aqui você vê que quando uma alma santificada dessa está ligada com confessores de vida sobrenatural, é como que a graça flui e a vontade de Deus se manifesta de maneira muito concreta por meio desses superiores, assim, né, como o confessor dela. O que o confessor dela pediu? Para que fosse 5 vezes a Santa Maria Maggiore para visitar o altar de São Pio V e rezar pela libertação do seu sucessor, e também 5 vezes a igreja de Santa Pudentiana, rezando aos mártires para que concedessem essa graça. Então falou: vai 5 vezes nessa igreja, pede de uma maneira. Você vai 5 vezes nessa igreja e vai pedir desta maneira. Na manhã seguinte, ela disse que contou ao confessor o que tinha feito no dia anterior, e ele me disse: peço-lhe que tire a alma do Papa do purgatório e que não passe desta noite. Diga ao Senhor que conceda graça para essa obediência. Saí do confessionário, ajoelhei-me chorando e lhe disse: meu Jesus, vejais o que ele me impôs por obediência, deixe-me obedecer. Dentro desse esquema da obediência, eu já vi relatos, por exemplo, de um dia que eu não sei se foi Santa Margarida Maria Alacoque. Ela estava numa cama, enferma, não conseguia levantar por nada. Aí a superiora chegou e falou: em nome da santa obediência eu te ordeno, levanta-te. A doença deixou na hora e ela levantou. Para as pessoas que vivem um pouquinho mais próxima da questão da vida religiosa, essa questão da obediência é extremamente séria. É pela virtude da obediência e pela virtude da humildade que verdadeiramente ela se santifica. E aceitando, né, do seu superior o que ele pede como vontade de Deus. E muitas vezes, se é uma coisa amarga, que não seja contra a fé e contra a moral, tá? Uma coisa que pode humilhar, essa pessoa também tem que ver como vontade de Deus para ela padecer e se unir à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, essa questão da obediência, ela é uma coisa profunda,
E nós, como leigos católicos, devemos buscar aprender cada vez mais a obedecer a Deus por meio da doutrina da igreja, da sua ação, das inspirações. E se você tiver um diretor espiritual, né, como eu tenho também, pedir para fazer esta graça. E principalmente quando for uma coisa contrária à nossa vontade, que a gente tem que ter a nossa maior resignação para aprender a crucificar o nosso amor próprio. E Jesus vai dizer aqui: concedeu-me que na hora das vésperas essa alma entrasse feliz no céu. E na hora das vésperas tive a certeza dessa graça, sentindo uma grande doçura, e fiquei com uma grande paz, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Foram muitos os agradecimentos que recebi desse santo pontífice e muitas promessas que ele me fez de me ajudar em todas as minhas necessidades. O que é bonito é que uma alma, quando ela está nesse nível de vida sobrenatural, por exemplo, eu já vi alguns vídeos que mandam nos grupos de uma mulher que ela não é católica. Eu não quero nem dar brecha para ficar falando mal, para depois não ficar com treta de processo. Mas é que uma mulher, ela não é católica, diz que é pregadora do evangelho e fica postando somente coisas de prosperidade. Ah, Deus me deu esse carro, me deu essa bênção, me deu essa casa e tal. E as pessoas choram. O Senhor é um Deus de promessa, Ele diz que tal. Eu olho para aquilo e eu falo: não tem nenhum mal uma pessoa agradecer a Deus por ter recebido um bem. Mas ela é tão comedida porque Deus pode dar um bem na segunda e tirar na terça para provar, né? Não sei se você conhece a história de Madre Teresa de Calcutá, mas Deus mandou ela construir um abrigo para os pobres. As pessoas não ajudaram ela, ela enfrentou todo mundo porque tinha certeza que Deus tinha pedido para ela. Quando ela construiu o abrigo, depois de sacrifício, oração, muito trabalho, passou um trator e derrubou tudo. E ela foi questionar Deus em oração e perguntou: nossa, Senhor, eu trabalhei, eu tinha certeza que o Senhor que tinha me pedido, por que o Senhor permitiu isso? Ele falou: só para ver se você me obedecia, né? Ou seja, nós podemos ficar alegres com um determinado bem que Deus nos concede, mas não apegado. Porque tem até aquela história que Jesus pediu para Santa Gema Galgani tirar o colar dela, que ela estava com muita fé. Ele falou: tira o colar. Uma coisa é você louvar a Deus por um bem que Ele pode te fornecer. Outra coisa é estar apegado, né? E Jesus não gosta desse tipo de coisa, né? Então, o que acontece? Eu vi aquele vídeo e falei: cara, essas pessoas... É bem aquilo que Isaías 29:13 diz, né? Este povo me busca com os lábios enquanto o coração está longe de mim. Mas qual que era a alegria dela? A alegria de ver uma alma saindo do purgatório. Sabe por quê? Porque ela sabia do sofrimento que essa alma sofria. Eu já soltei vários vídeos aqui no meu canal sobre o purgatório, principalmente a visão que é estarrecedora de Santa Maria Madalena de Pazzi. Aquela que fala que os mentirosos ficam do lado do inferno, chumbo derretido caindo na boca, os mentirosos ficam numa prensa, e o outro que corta a espada, enfia a espada e não sai. Eu já meditei aquilo profundamente, eu falo: meu Deus do céu, quanto sofrimento. O sofrimento de Santo Stanislau Chokoska, que recebeu a gota do purgatório, ficou um ano sem levantar, com uma dor tremenda. E aí, enquanto no coração de muitos católicos mora uma indiferença que nem se lembra das almas do purgatório porque perderam a fé, essa não. Porque tinha uma fé muito grande, Deus a favoreceu com uma graça especial, ela recebe a visita do Papa, o Papa manda ela ir perguntar para o confessor, ela obedece na hora o que o confessor tinha, pagou o preço que tinha que ser pago, e aí ela vê a alma desse homem entrando feliz no céu desse Papa. E o que acontece? Uma grande doçura, fiquei com uma grande paz, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Por quê? Porque tirou aquela alma daquele sofrimento, porque foi indulgente, porque agiu com misericórdia. E você, como que você tem feito? Você tem rezado pelas almas do purgatório? Qual que foi a última vez que você pediu a missa por um parente seu? Né? A gente não sabe se está no céu ou se não está no céu, mas o nosso dever é rezar, porque a igreja pede-nos isso. E aqui que também é bonito, que ela vai dizer: foram muitos agradecimentos que eu recebi desse santo pontífice e muitas promessas que ele me fez de me ajudar em todas as minhas necessidades. Logo no início do ano, eu fiz um vídeo, nossa, eu queria muito que esse vídeo fosse muito compartilhado, mas infelizmente não foi, que mostra a história de um homem que ele era um livreiro. Eu vou até colocar o link aqui embaixo, que eu vou usar esse trecho da live aqui como corte, que ele teve os filhos doentes de morte, a esposa doente de morte, mas ele fez uma promessa para as almas do purgatório, que ele iria distribuir uns livros sobre o purgatório, tanto a esposa como os filhos foram curados, né? Ou seja,
o favorecimento que as almas do purgatório podem nos trazer, porque a doutrina católica sobre os novíssimos ensina que as almas do purgatório não podem pedir por elas, mas elas podem pedir por nós. E nesse sentido aqui, ela recebeu a promessa de que seria ajudado pelo pontífice. Mas você pode ter certeza, ela não rezava pelas almas do purgatório esperando somente uma ajuda. Ela rezava pelo purgatório querendo a libertação do sofrimento dessa alma, mas como Deus não deixa vencer sem generosidade, a alma ajudava ela com diversos favores na vida espiritual. Gostaria muito de ver o seu comentário sobre isso e até o próximo vídeo. Eu vou usar isso daqui como corte, mas vamos continuando aqui. Muitas outras histórias. Agora que eu já estou bem adiantado mesmo, eu vou ter que fazer algumas coisas sobre as profecias da igreja, a Virgem Maria, profecias do futuro, bilocação, luta com o diabo, tem um monte de coisa aqui, mas eu quero trazer para vocês aqui uma das coisas que eu achei mais impressionante, que foi a conversão do seu marido. Veja bem, esse vídeo aqui pode mudar a vida das esposas. Eu fiz uma live inteira aqui no canal, eu vou usar isso daqui como corte, falando de uma mulher chamada Isabel Canori Mora, que teve um marido que foi um homem lotado de defeitos, pecados, e parecia um homem muito endemoniado. Adulterava contra ela, batia nela, traía ela, tentou matar ela. O homem foi um inferno na vida dela. E aquela história que eu já contei aqui nessa live mesmo para vocês, que Deus falou que a companhia que ele estava andando era a companhia de homens perversos e que ele poderia morrer. Ela contou para ele, o homem não quis, eu falei isso daqui para vocês, não quis escutar ela, e num determinado momento, ele está junto dessa companhia, o homem tenta matar, Deus avisa essa santa mulher para rezar pelo marido, e ela visita ele em espírito, tira-lo daquilo, ele não morre, ainda ela comenta com as filhas dela que Deus deu um livramento, e mesmo depois de milagres portentuosos assim, o homem não mudava. Só que num determinado momento, onde a vida dela estava, assim, realmente terrível, de tanta maldade que esse homem estava fazendo, muitas pessoas começaram a falar diversas coisas, vai para o mosteiro, se separa, faz isso, faz aquilo. Ela rezou, e no momento dessa oração, estou tentando até achar a página aqui, que eu achei aquilo uma coisa mais profunda do mundo, no momento daquela oração, Jesus na Eucaristia se aproximou dela e falou, continua com ele, porque eu preciso de você para salvá-los. Só que Jesus não falou de conversão, ele falou de salvação. De salvação. Agora, o que aconteceu com esse homem tenebrosamente mau? Isso daqui eu gostaria muito que vocês entendessem o poder da santa oração. O marido de Isabel, Cristóbal Mora, após a morte dela, ela morreu. Depois chegou o dia da morte dela, levou uma vida irrepreensível. No dia 30 de novembro do ano de 1825, registrou-se como terciário trinitário e era frequentemente visto andando descalço para visitar as principais igrejas de Roma. Ele começou a fazer penitência pública. Uma luz de tal maneira do Espírito Santo veio na vida daquele homem que ele viu o monstro que ele tinha se tornado e começou a fazer penitência. Após a morte de sua filha Mariana, ele tinha duas, ele implorou a sua filha Lucina, do mosteiro dos Oblatos das Filipinas, que como freira ela se chamava Josefa, da Santa Trindade, que conseguisse o seu ingresso em um mosteiro. O homem queria ser religioso, queria entrar no mosteiro para ver de oração. Com efeito, foi recebido no convento dos frades conventuais menores, e sendo pessoa culta, obrigaram-no a estudar apenas um curso de teologia. Aos 61 anos de idade, sabe o que aconteceu com esse homem? Ele foi ordenado sacerdote. Gente, vocês que estão vendo a live inteira, eu posso ver um glória, glorifique a Deus, fale bendito seja Deus, louvado seja Deus, Jesus o Senhor é maior, escreva alguma coisa, porque gente, eu fiquei de um entusiasmo tal, quando eu vi isso eu falei, Jesus, o Senhor prometeu a salvação desse homem, mas o Senhor foi muito mais longe. O Senhor não somente o converteu, ele tornou um sacerdote. Ele era viúvo, tinha certa cultura, estudou teologia.
os seus últimos 11 anos de vida foram um exemplo de caridade, paciência e fé no serviço à sua comunidade, a Deus e aos outros. Nós temos uma visão mesquinha, não entendemos o projeto de Deus e temos muita facilidade para julgar os outros. É um endemoniado, esse daí nunca vai se converter e tal, que eu não sei o que é lá. Gente, não brinque com a misericórdia de Deus. Não brinque com o poder de Deus, com a graça de Deus. Porque tudo que essa mulher sofreu, Deus colocou numa taça. E quem mais sofre pela igreja faz mais do que quem reza, vai dizer Santo Afonso. No momento que Deus catou aquela taça cheia de sofrimentos dessa mulher, resignado de amor e de obediência, ele foi e derramou um tonel de graça na vida desse homem. Mas ele recebeu uma graça esplendorosa. Ele pôde ser de um marido estúpido, colérico, adúltero, endemoniado, a ser outro Cristo. Outro Cristo. Ele consagrou, ele perdoou o pecado, ele administrou os sacramentos. Oh, meu Pai amado, são fortes as potências do inferno. Mas entretanto a oração é mais forte que todos os demônios, vai dizer São João Crisóstomo. Ai, meu Deus do céu, esse homem aqui foi um homem cheio de fé. Vai dizer aqui Lucina que depois da morte de minha mãe, ela vai dizer: meu pai tornou-se tão devoto à piedade que muitas pessoas o encontraram descalço, andando pelas igrejas, e foi assim que ele se comportou durante todo o tempo que esteve em casa. No ano de 1833, o Senhor chamou a minha irmã para si. No dia 28 de abril, 9 anos após o seu casamento. Esse foi um grande golpe para o meu pai, já começou a vir a dor. Ele foi me procurar no convento para chorarmos juntos, porque eu também amava muito minha irmã. Contou-me que planejava deixar o mundo e a profissão e tudo que pudesse ocasionar desagrado ao Senhor. E ele disse: deixo tudo, clientes, colegas, amigos, tudo. Eu quero me tornar religioso em pensar na minha alma. Eita, que resolução, hein? Que baita resolução. Eu respondi: pai, o que posso fazer? Uma pobre filha sem parentesco. Ele me respondeu: pense em tudo. Onde, em que ordem posso entrar, embora também fosse feliz como religioso leigo. Ela foi, começou a rezar. Ela escreveu ao confessor, que era um jesuíta, que não pude confessar desde que me tornei freira, pedindo-lhe que me dissesse o que deveria fazer. E o padre me disse: procure fazer o pedido para que ele seja sacerdote aos frades menores conventuais franciscanos, né? Pois como pessoa inculta, isso poderá se concretizar. Segundo o relato, isso me encorajou. Eu escrevi algumas palavras ao padre Cibo, que era sacristão da Igreja dos Santos Apóstolos, e ele me respondeu dizendo: tenha calma, farei o pedido ao padre geral, ele direi que ele tem em todas as prerrogativas para ser sacerdote. Conheço bem e porque é meu penitente. O padre falou: calma, eu sei que ele tem prerrogativas, eu confesso ele, o homem já deveria estar com uma alma em estado de graça profunda. E o padre geral, e creio que também o provincial, enviaram-lhe a admissão, e tudo foi concluído com muita consolação da minha parte e do meu pai. Fiz para ele os hábitos e tudo o que ele precisava, porque na verdade ele não tinha ninguém além de mim. Estava abandonadaço. Você imagina a purificação que o senhor me passou? O dia de sua investidura foi marcado e ocorreu na sacristia de Santa Doroteia, igreja da ordem. Acho que ele a fez com o provincial. Fui com uma freira idosa e uma ou duas irmãs do meu pai, que vieram com o próprio provincial. Depois veio o irmão de minha mãe, o cunhado dele. A cerimônia foi realizada com muita alegria e mudaram o nome de Cristóbal para Padre Antônio. Ele foi enviado ao noviciado num convento fora de Roma e depois de um ano foi admitido à profissão religiosa e pouco depois ordenado sacerdote pelo bispo. Então o mesmo bispo deu-lhe o poder de confessar, e os superiores, vendo que ele era educado em todas as ciências como se tivesse estudado, deram-lhe a tarefa de fazer catequese aos jovens religiosos. E mais tarde, vai dizer aqui que transferindo-no para vários conventos, e de vez em quando ele vinha a Roma celebrar missa para nós, comungando com as freiras. Segundo essa filha dela, que foi religiosa, vai dizer que foi um grande consolo para mim e para minha cunhada, que naquela época ela era superior e para toda a comunidade. Esse daqui é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, e esses são os prodígios e as graças que Ele faz. Deixa um comentário aqui nesse vídeo sobre o poder de uma mulher que reza pelo seu marido. Queridos, eu fico feliz de ter trazido mais uma vez esse conteúdo para você, né? Eu fiquei muito feliz com tudo isso. A minha alma entrou num estado de graça muito grande.
e de fato eu espero que essa live possa ter dado muitos frutos na sua vida. Aproveite para ler esse conteúdo. A sua quaresma não vai ser mais a mesma. Esse livro aqui chama 4 Mulheres Santas, Vida e Profecias. Então a gente tratou dessas 4, essa última foi a da Isabel Canori Mora. A gente fez a live sobre a Marta Rubem, sobre a Helena Yellow, sobre a Teresa Musco. Eu ainda vou fazer a 2 da Teresa Musco, fazer algumas coisas. Também vou fazer uma 2 dessa, que tem umas coisas que ela falou da igreja que é muito boa, tá? O link está aqui embaixo. E eu digo para você com todo o meu amor, aproveite esse combo que a gente está fornecendo, porque junto desses livros, um combo que a gente fornece 40% de desconto, está indo a Conversão de São Paulo, que foi escrito pelo São José de Anchieta, um grande santo. Tem os Sermões de São Francisco de Sales para a Quaresma, especificamente para esses dias, são leituras da Sagrada Escritura e comentários do próprio santo para te ajudar nesse sentido, e o Devocionário Quaresmal, que é orações que você pode utilizar todos os dias na sua vida, mas sobretudo no tempo da Quaresma, onde tem mais orações destinadas para isso, tá? Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. Rogo que Isabel Canori Mora e todas essas outras santas abençoem a sua vida, mas sobretudo que o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, o Castíssimo Coração de São José vos façam santos para a glória de Deus e perseverantes em todas as adversidades que nós temos que enfrentar na nossa vida para nos unirmos a Deus. Mas nunca se esqueçam, o que vale de tudo é a vida eterna. Nós devemos enfrentar tudo para conseguirmos a salvação, porque nós precisamos morar com Jesus. Ele é muito doce, ele é muito maravilhoso, junto com a sua Mãe Santíssima, e para isso, meus irmãos, tem a vida dos santos, para servir de luz nesse caminho que nós devemos salvar. Então vamos colocar o fruto desta live nas mãos de Nossa Senhora, para que abençoe aonde quer que chegue esse conteúdo, que Deus o faça. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.